Bom dia, queridos, na paz do Senhor Jesus. Você está na Essencial FM, no seu programa A Voz do Brasil para Cristo, tá bom? Estamos aguardando aqui o pastor Marcos Roberto, o qual ele é lá da Itália. Ele pastoreia a igreja nossa lá, são 2 igrejas, a Itália para Cristo. E nós estamos aqui tentando um contatinho com ele aqui, que já está tudo certo. Ao fundo você está escutando essa canção. Olha aí, que coisa boa. Você é precioso, olha aí. Glória a Deus. Maiara, bom dia. Deus abençoe a sua vida. Deus guarde você. Pastor Marcos Roberto, estamos lhe aguardando para que possamos caminhar com essa entrevista nesta manhã. Bendito seja Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus seja louvado. Obrigado pelo carinho de todos vocês que conosco caminham aqui, tá bom? 3921-9499, esse é o telefone aqui da sua Essencial FM. Por ela você manda o seu WhatsApp, por ela você também faz contato conosco aqui. Nesse momento, nós estamos aguardando o pastor Marcos Roberto para que a gente possa aí caminhar nessa entrevista com ele aqui nesta manhã. É no Instagram, @PRKleberFlauzino, tá bom? Obrigado aí a Albetiza Botelho, Deus lhe abençoe, Deus lhe guarde, em nome de Jesus. E aguardamos ele participar conosco aqui, fazer o contato para que nós caminhemos aqui com a entrevista, tá bom? Paz do Senhor para todo esse povo aí que já está no Instagram. Itália para Cristo entrou. Atenção, Itália para Cristo. Nós estamos aguardando aí o pastor Marcos, tá bom? A princípio ele ia fazer contato conosco aqui pelo Instagram dele. Não sei se ele está com problema no dele, se ele quer que a gente entre pelo pessoal dele. Mônica também entrou, muito obrigado, bom dia, paz do Senhor Jesus, certo? Pastor Marcos, o senhor quer que nós nos chamemos pelo seu Instagram ou pelo Itália para Cristo? Dá um alô para nós aí, que a gente já te chama na conexão aí, tá bom, querido? Acredito eu que essa luta aí é porque vai ser bênção, vai ser vitória para todos nós essa entrevista nesta manhã. Graças a Deus pelo carinho de todos vocês. Ok, pastor, vou te chamar então pelo Itália para Cristo, pode ser? Se pode ser, tranquilo, o senhor está me seguindo aí, vamos lá. Vamos tentar chamar o senhor aqui no Itália para Cristo, vamos ver se vai. Itália para Cristo, vamos ver. Descobrimos qual é o probleminha aqui e acredito que, se for essa questão, está resolvida aqui. Opa! Acho que vai rolar. Ô, glória! Aleluia! Meu Deus do céu! Sangue de Jesus tem poder. Cristo, Rei da Glória. Tá me ouvindo bem aí, pastor? Eu tô ouvindo. Você tá me ouvindo? Vou ouvindo. Agora nós vamos ajeitar as coisas aqui. Riega, como diz o nordestino aqui. Vamos lá. Opa, vamos ver aqui. Agostinho, abre o dele para nós aqui. Rapaz, que luta, hein, pastor? Que luta. Eu não estava conseguindo entrar no meu. Pois é, rapaz. É que o seu é muito seguidor, é coisa de artista, coisa de galã. Você entendeu? Aí dá esses QRU aí, esses BO aí. Mas agora tá bem. Tô ouvindo muito bem, graças a Deus. Então tá bom. Agostinho, tudo certo? Eu percebi, viu, pastor? Quando eu vi lá os 90 milhões de seguidores no seu Instagram, eu falei, sangue de Jesus, quem sou eu perto deste homem, Jesus da glória? Eu falei, caramba, ninguém consegue falar. O cara é famoso mesmo, o cara é crente mesmo, Jesus da glória. Pastorzão, tá tudo bem? Tá tudo certo? O áudio tá legal? Então vamos lá. Tá ótimo, tá muito bom, dá para ouvir perfeitamente. Então tá bom. Pastor, você tá na igreja? Tô na igreja porque lá em casa estão fazendo uma reforma no apartamento de cima. Eu corri aqui para a igreja aqui para poder fazer. Tudo acontece no dia. É desse jeito mesmo. É desse jeito. Esse rabudo sem vergonha de Satanás, ele fica aí tentando perturbar a gente aqui. Mas é um prazer falar com você. Mas estou aqui. Opa, isso é bom demais. Estou aqui dentro da igreja aqui. Bom, aleluia, glória a Deus. Pastorzão, quantos anos aí na Itália? 14 anos. 14 anos na Itália. Já vai para 15 anos agora. A minha esposa tá mais tempo, tá 16 anos. Poxa, 16 anos? Então ela foi primeiro para a Itália? Ela foi primeiro. Ela veio um ano
um ano antes para fazer todo o documento, a preparação toda, ela veio. Certo. E eu fiquei no Brasil com os 2 meninos. Tá certo, pastor. E como é que é aí, pastor, na Itália? Aí, o senhor está pastoreando igreja de brasileiros ou igreja de italianos? Não, não é igreja brasileira e nem também somente italiano. É multi... Ótimo. É internacional. Boa. Tem família, por exemplo, são família de Honduras, família de italiano, brasileiro, africano, boliviano, equatoriano. É um pouco de cada nação. Certo, pastor. E é uma igreja aí na Itália? Ou duas, senhor pastor? Duas. Na mesma cidade? É Piacenza e Parma. É uma diferença de 1 hora. 1 hora? Agora, sim, por exemplo, são que horas são aí na Itália agora? Agora são quase 3 horas. É diferença de 4 horas. Aqui são 11h05 da manhã. Então o senhor hoje está garantido o período da tarde aí. Sim, e já é parte da tarde. Aqui você vai chegar 3 horas já. Beleza. Pastor Marcos, vamos lá. Nesses anos aí na Itália, como é que o senhor tem percebido a percepção do evangelho pela população, não necessariamente da Itália, mas as pessoas? Como é a recepção do evangelho, visto que nós estamos no centro aí, né? Sim. Mas o pastor me pergunta assim, em que sentido, por exemplo? Espiritualmente? Espiritualmente, porque nós sabemos que a Itália tem como a sua situação primária, né, o Vaticano, etc. e tal, e as pessoas na conversão, como se dão quando se prega o evangelho aí? Bom, é um pouco assim, é bem diferente, vou dar uma noção para vocês entenderem. O italiano, quando ele aceita Jesus, o italiano ele se entrega 100% para Cristo. 100%, em todas as áreas. Ele é fiel em todas as áreas, o italiano, quando aceita Jesus. Agora, os outros países, que seja Brasil, seja os países sul-americanos, são quase assim o Brasil. Quando aceitam a Cristo, eles frequentam a igreja, eles participam, porém, não é tudo aquele 100% voltado para Cristo. A mentalidade italiana já é bem diferente, a mentalidade italiana. E nós estamos 4 horas de Roma, aqui é a minha cidade onde eu moro, a igreja. Estamos 4 horas. O Vaticano, por sua vez, o Brasil tem uma noção muito errada do Vaticano, aqui na Itália. Ela não tem assim, uma posição muito forte sobre os católicos aqui na Itália. Ah, é? O que mais reina aqui é o satanismo e a maçonaria, né, que reina aqui, que age, que atua. A nossa luta é mais com eles do que o próprio Vaticano. O povo italiano, eles são católicos, mas não são praticantes. As igrejas são todas vazias, as igrejas aqui. E quando um aceita Cristo, eles ficam maravilhados com o conteúdo da Bíblia. Porque o italiano, eles lê muito. Eles conhecem muito a leitura, as histórias, os fatos, os acontecimentos da história de Jesus, do discípulo, todo aquele acontecimento. O que eles não conhecem é o lado espiritual. É esse lado que o italiano não conhece. É onde nós entramos com essa apresentação da parte espiritual. Quando eles vê que a Bíblia tem um conteúdo muito rico, eles ficam maravilhados, pastor. Para você ter ideia, eles não têm Bíblia aqui. Aqui não tem, não. Não se vende. Nossa. Não se vende, é proibido. É proibido, não se vende. Proibido? É proibido. O italiano, ele tem a Bíblia em casa, mas eles não lêem a Bíblia. O Vaticano diz que eles não têm a capacidade de compreender a palavra de Deus. Só os padres, o Papa, que foram chamados por Deus, escolhidos por Deus, para poder ter autoridade para ler a Bíblia. Nós, no Brasil, temos uma noção muito, muito diferente a respeito do Vaticano aqui na Itália, né? Puxa vida, essa aí para mim é
é uma novidade, viu, pastor? Porque Não importa. a gente, Se for numa livraria para encontrar a Bíblia, você vai encontrar livro, por exemplo, a história de Noé, a história de Mateus, a história de Maria, a história do Mar Vermelho, mas contada pelo Vaticano, certo. entendeu? E tem um livro que eles não lêem, que realmente eles não vão abrir jamais, é o Apocalipse. Eles não vão abrir jamais. Ah, Eles falam que o Vaticano fala que é proibido, que se eles lerem, eles vão morrer. E um dia eu falei com um italiano, é verdade, eles não estão mentindo, isso é uma verdade. Se ler, você morre mesmo. rapaz, pastor, essa informação aí eu não tinha não. Por quê? Na década de 60, 70, aqui no Brasil, né, por exemplo, nós tínhamos um pouco dessa cultura em relação a esse pensamento, em relação às pessoas se expressarem dessa forma, de que somente os clérigos é que poderiam ter acesso à leitura bíblica. Mas agora não, agora a gente sabe que as coisas mudaram e mudaram bastante. Então essa informação aí é uma informação para nós, ela é bem triste e ao mesmo tempo ela é uma surpresa para nós em relação a isso aí. Mas ainda bem que o senhor está aí e outros pastores. Por falar nisso, pastor, como são as igrejas aí, as igrejas evangélicas na Itália? O senhor tem acesso aos outros pastores? Como é que é isso aí? Bom, eu tenho acesso aos outros pastores, a outras igrejas, a outras denominações. A Itália, ela, assim, ela se divide Certo, fechado para o evangelho. Então, a Itália, o sul da Itália, já é mais aberto. O sul da Itália é como se estivesse no Brasil. certo, São igrejas grandes, são igrejas com 100 membros, 150 membros, 200 membros, igrejas grandes. E quando fala 100 membros, pastor, é um número alto para a Europa, para a Itália. 100 membros, é um número muito alto. E quando aqui no norte da Itália, você já encontra igrejas grandes, porém, com poucos membros na igreja. A frequência são muitos poucos, são números baixos, que muitas vezes, olhando em visão do Brasil, a gente vê como que é a diferença muito grande. Mas o norte da Itália é muito fechado para o evangelho devido ao Vaticano também, devido à própria a figura do Papa aqui no norte da Itália. O sul já é completamente diferente. Chegou no sul, é como se ele estivesse participando de um culto no Brasil. São certo. bem avivados, são bem pentecostal. Aqui onde eu estou para a igreja já é muito diferente, já é mais uma liturgia, é muito diferente. Pastor, o senhor sentiu alguma oposição quando chegou aí? Muito, muito. Eu levei susto. Quando eu cheguei, vi que não tinha igreja na cidade. Eu levei um Certo, susto. É uma cidade com 150 mil habitantes e você vê quatro igrejas. É um número maior quando eu cheguei, que era 3, 4 igrejas. Hoje já tem outras igrejas. certo, Mas quando você fala aqui que você é protestante, que você é evangélico de Martinho Lutero, as certo, portas se fecham. Eu vou dar um exemplo. Eu precisei comprar um livro caixa para a igreja, assim quando nós começamos a trabalhar com a igreja. E eu fui na certo. livraria comprar, e o rapaz me perguntou, mas você é prete? Sim, eu sou padre. Eles falam prete aqui, padre. Ah, Mas de que paróquia você é? Eu falei, não, eu não sou de uma paróquia, eu sou evangelístico, eu sou evangélico. Ali ele pegou, ele fechou o caderno, guardou e falou assim, aqui não tem nada para você. meu Deus do céu, rapaz. Porque eles veem a gente como protestante, como os rebeldes de Martim Lutero, né? Os rebeldes de Martim Lutero. Que nós fizemos toda aquela bagunça, toda aquela situação. Então, eles têm ainda a mentalidade assim na história. Tanto que as escolas aqui têm aula de religião. Os meus filhos participaram todos os anos das aulas de religião. Certo, Porém, a aula de religião aqui na escola ensina a história, a vida de Jesus, a vida de Maria. Eles, como
pessoas, as histórias. Nós tivemos uma situação com a minha filha, que ela tinha 7 anos, 7 a quase 8 anos na escola. Certo. A professora começou a contar a história de Noé. Começou a contar a história de Noé, e de repente a professora falou algo errado. A minha filha falou assim, não, a história não é assim. E a minha filha começou a contar a história inteira de Noé, porque aprende na escola bíblica, sim, né, com a minha esposa aqui na igreja. A escola nos chamou, porque queriam saber aonde que ela aprendeu aquela história. Porque uma criança daquela idade jamais poderia saber coisas daquele tipo. Então, assim, eles não conhecem o lado espiritual, eles conhecem só aquilo que o Vaticano quer que eles saibam. E até hoje é assim aqui, né? Os italianos antigos. Ainda vive ainda aquela indulgência, aquele medo, aquela preocupação ainda tem ainda. Poxa vida, pastor, isso no 2021... 2021. Esse tipo de postura é surpreendente. Como eu disse ao senhor. O senhor é de Guaratinguetá ou não? Guaratinguetá. Então, o senhor sabe do que eu estou falando. Vocês estão do lado ali, certo? Do lado de Aparecida. E nós temos uma história que não faz tanto tempo assim, da igreja nossa que foi incendiada. Na década... Meu pai conta isso, eu não sei se foi em 70, 60... mas que incendiaram a Igreja do Brasil para Cristo lá. A gente ouvir essas coisas... Em Guaratinguetá. A gente ouvir essas coisas lá de trás é até compreensível. Mas agora, falando na Europa, falando nessa pseudo-abertura que nós estamos recebendo, pelo menos através da mídia, em relação a ser aberto no campo religioso, e ter ainda, entre aspas, aí eu não vou dizer uma ditadura, mas uma coisa imposta e com muita ignorância. Com muita ignorância. A sua filha sofreu alguma perseguição depois disso lá ou foi bem tratada? Não sofreu nenhuma perseguição. Foi tratado normal, só que a escola ela falou pra gente que a gente não poderia ensinar um conteúdo que a escola não apresenta para a criança, né? Até eles entenderem que eu era pastor, que a gente trabalhava com... Sim, até essas coisas acontecerem, houve aí. Meu Deus. Porém, assim, eu costumo dizer assim, que aqui você tem uma liberdade, o governo ele te dá uma liberdade, mas é assim, é a mesma coisa dar uma bala para uma criança. Você dá uma bala para a criança e fala para ela, você pode chupar, mas não abre o rótulo da bala. Então é uma liberdade assim que a gente tem, entendeu? O governo ele deixa você fazer culto, ele deixa você pastorear, ele te deixa, mas tudo dentro de um limite que eles fazem o impossível para você não fazer. Eles fazem de tudo para você desistir. De tudo. Tudo que o pastor imagina, eles fazem para você desistir. Entendeu? Mas como a gente vai perseverando, então eles acabam deixando fazer. Eu praticamente levei 7 anos para legalizar a igreja. 7 anos para o governo deixar eu liberar a igreja para fazer culto assim, dentro de todas as normativas, né? Dentro de todas as formas governamentais. 7 anos. Poxa, pastor, me fala aí dois obstáculos que eles criaram aí para poder abrir a igreja. 2 obstáculos. O primeiro de tudo era a quantidade de pessoas. Certo. Por quê? A Itália reconhece igreja acima de 500 membros cadastrados. 500 membros cadastrados. E você tem que comprovar o imposto de renda de cada membro desses 500 membros. E nós não temos. Esse foi um obstáculo que nós tivemos. 500? O segundo obstáculo que nós tivemos aqui, que eles fazem, eles vão como que eu vou dizer em português? Prorrogando. Certo. Eles falam assim, daqui 3 meses o senhor volta aqui que nós vamos assinar o documento. Aí você volta lá, eles falam, o seu apontamento, o seu agendamento mudou para daqui 1 ano. E isso eles vão empurrando. Até a hora, eles fazem de tudo para dar uma canseira em você. Entendi. O que eu fiz para poder conseguir esse número de membro, para poder trabalhar como igreja, eu me afiliei a uma igreja italiana, como fosse um franchise. Certo. Eu sou filiado, eu sou aqui na Itália,
Eu sou pastor de filiado a uma igreja italiana. Eu tenho uma cobertura burocrática e jurídica de uma igreja italiana. Mas eles não têm, assim, poder eclesiástico nenhum sobre nós. Somente para a Itália saber que eu posso estar trabalhando com a igreja. Tanto que nós não somos, para o governo italiano, a Itália para Cristo é uma ONG. Não é uma igreja, é uma ONG. Né? É só assim, não tem outro método. Porque para mim ser uma igreja como uma igreja italiana, eu tenho que comprovar 500 membros cadastrados. E você não consegue aqui. Você não consegue 500 membros cadastrados com imposto ali, que declara o imposto todo ano certinho. Pastor, é uma surpresa, hein? Isso é uma surpresa, surpresa ruim, mas porque a gente pensa nesses obstáculos, nessas dificuldades, em países fechados, né? Países muçulmanos, etc. e tal, né? E alguns outros também, algumas ditaduras aí. Mas pensando em Europa, a gente não tem ideia disso aí, né? Dessas coisas aí. Sim. Pastor Marcos, é difícil. Por exemplo, né? Um exemplo que eu dou. Aí no Brasil, se vocês forem fazer um culto ar livre, um evangelismo domingo, certo. Vocês precisam comunicar ao governo? Não. Estão querendo caminhar para isso, né? Mas ainda não. Então, aqui, por exemplo, se eu quero fazer um evangelismo na rua, entregar folheto, né, fazer um culto ar livre, eu tenho que pedir um permisso para a prefeitura, uma permissão para a prefeitura. Eu tenho que fazer uma carta, mandar para eles e esperar com a data. Ó, data tal, horário tal, eu quero fazer um evangelismo na rua. Então eu tenho que esperar eles responder para mim. Eu não sei quando que eles vão responder. Entendi. Eu não sei. Entendi. O que acontece? Depois de um mês eles me respondem. Ah, foi liberado o evangelismo. Ok, pastor Marco? Ok. Porém, 15 dias antes, eles podem fazer um e-mail para mim assim: aquela rua está interditada por reforma pública. Não pode fazer evangelismo. Você esperou 3 meses para fazer o evangelismo e quando foi 20 dias antes, eles bloquearam você. Então, assim, você não faz sem que a prefeitura te dá a permissão. Você não pode fazer. E tem todo um contexto, né? Porque o evangelismo aqui é diferente do Brasil. Você não pode gritar, você não pode falar, você não pode abordar as pessoas na rua. Você tem que colocar uma mesa na rua, os livros ali em cima e ficar ali sonando. Você pode tocar uma guitarra, você pode distribuir bexiga, mas você não pode abordar ninguém. Ficar berrando, ou ficar, olha, Jesus te ama, Jesus tem uma promessa. Vem cá, Jesus tem algo para ti. Não. Você tem que esperar eles se aproximar até você. Entendeu? Pastor, o cantor Sérgio Lopes, a gente se fala às vezes por semana, e ele mandou uma mensagem para mim a semana passada de um projeto de lei municipal, eu não sei se é no Rio ou se é na cidade dele aqui no estado do Rio. E o senhor está falando isso aí, eu até pensei um pouquinho melhor aqui. Nós estamos em São José dos Campos hoje. As coisas já estão nesse caminho, embora o prefeito atual aqui é um prefeito que nós até elogiamos pela forma educada que ele trata as igrejas, é uma pessoa muito boa. Já tivemos na gestão anterior e também em alguns momentos, como em algumas cidades, essa necessidade de se conter e de ter que se sujeitar a algumas regras, algumas situações, por causa dessas burocracias. E agora o Sérgio Lopes colocou, esses dias, o cantor, falando que há um projeto de lei chamado assédio religioso. Assédio religioso. A Jéssica, lá da Romênia, não sei se o senhor conhece a missionária Jéssica e também nosso irmão. Eu falei com eles ontem. Um abraço para eles aí, está no segundo neném, graças a Deus. E ela está dizendo que na Romênia é bem assim também, né? As coisas são assim. Eu penso, pastor Marcos, que aqui no Brasil, as coisas, graças ao Senhor Jesus Cristo, que o momento federal
tem olhado com bons olhos o cristianismo, porque sangue de Jesus tem poder nas coisas que estavam para acontecer. Mas a gente encontra sim. Agora na pandemia, por exemplo, nós sentimos na pele o que é um pouquinho de alguns homens que se dizem bacaninha, querendo influenciar. Tivemos pastores presos. Tudo bem, aqueles que erraram têm que ser punidos mesmo, mas tivemos abuso, alguns abusos. E nós estamos, assim, preocupados, né? A Jéssica aí, um alô para a Jéssica, também amamos vocês, torcendo por vocês, graças a Deus. Pastor Marcos, você fala sempre com a Jéssica e com o outro, rapaz, me deu um branco, César, aí da Romênia? César, falei ontem com ele. Poxa, vocês estão a uma distância de quanto aí, mais ou menos? Ai, meu Deus. Eu sei que de carro, acho que umas 10 horas ou 12 horas de carro. Certo. Entendeu? Assim, de quilômetros, assim, eu não sei, mas de carro eu sei que é umas 10, 12 horas. Tá certo, queridão. Pastor Marcos, essa chamada ministerial, ela nasceu aonde? Em Guaratinguetá, quando aceitei Jesus. O senhor, Guaratinguetá, o senhor conhece como é a praça Conselheiro Rodrigues Alves? Conhece essa praça lá de Guaratinguetá? Conheço, aonde minha vida foi ali. Alguns casais de Guaratinguetá. Conhece? Conheço muito. O senhor já ouviu falar numa família Bertolino? O senhor conhece ou não? Conheço a família Bertolini. Olha Sim, que eu conheço. olha essa figura aqui, vai me dar um trabalho na igreja. Esse Agostinho... Eu não sei se é a irmã dele que mora em Guará, não sei se é a irmã dele que mora em Guará, que sempre falo com ela. Quem que é a Iris? Eu penso, sim, isso. A Iris é gente boa, mas esse aqui, ó, ora por mim aí, viu, pastor? Esse aqui, olha, Jesus da glória. Pastor, e aí, fala para nós aí do chamado. Bom, na verdade, tudo isso que eu vivo hoje aqui foi o que eu jamais tinha sonhado para mim, jamais. Eu aceitei Jesus e quando aceitei Jesus nem eu estava entendendo o que estava acontecendo, sabe? Quando eu aceitei Jesus. Mas eu ouvi muitas coisas assim que eu aceitei a Cristo. Eu ouvi muitas coisas e eu acreditei. Eu precisava acreditar. Ou eu acreditava ou a minha vida já não tinha mais sentido. Então eu tive que acreditar aquilo que as pessoas estavam apresentando para mim. Mas esse chamado de missão veio quando eu aceitei a Cristo e comecei a trabalhar na igreja. Porque eu não tive uma alternativa. Da onde eu vim, da onde que Deus me tirou, eu não tinha uma alternativa na igreja. Então eu tinha que ou me infiltrava de cabeça nas coisas da igreja, ou eu voltava para o mundo, né? Certo. Então o meu pastor ele falou para mim, olha, se você ficar ao meu lado aqui, eu posso te ensinar. E eu grudei nele e comecei a trabalhar na igreja, comecei a me envolver as coisas na igreja e lutando ainda contra o ministério, né? Porque o meu pastor ele teve uma guerra muito grande com o ministério, porque da situação que eu vi e ele colocando fazer coisas na igreja, fazendo algumas coisas na igreja, teve algumas rejeição no início, mas nada que pôde superar, que pôde passar por cima. Mas graças a Deus, assim. Era o pastor Manuel Matos? É isso mesmo? Que era o seu pastor? Era o pastor Manuel que te apoiou na época? Foi o pastor Manuel. Puxa vida. E pastor, e aí? Como é que foi esse processo aí da conversão? Olha, foi complicado, foi muito difícil para mim entender muitas coisas quando eu cheguei no Evangelho. Porque eu vim do homossexualismo, eu vim de todo esse contexto, né, da prostituição, todo esse contexto de pecado, sabe, aquele lamaçal, porque a gente for contar tudo aqui, o tempo não dá para contar tudo. Mas, assim, quando eu cheguei na igreja, eu não sabia nada, não entendia nada. Ainda fui para a igreja por uma curiosidade que me levou à igreja, o Brasil para Cristo, ali em Guaratinguetá. Mas foi complicado porque eu cheguei na igreja, eu era viciado em crack, viciado em cocaína. Eu era um transexual, todo afeminado, magro, 39 quilos,
doente. Tinha acabado de perder um parceiro que era de HIV e eu estava lutando contra aquilo também, porque todos me falavam, até minha família, olha, você está doente, 39 quilos com 24 anos de idade. Eu vivia mais no hospital do que em casa. E eu vivi dentro desse contexto no mundo do homossexualismo. Cheguei a fazer 3 cirurgias com 7 anos, 9 anos e uma com 10 a 11 anos. Tive que fazer essas cirurgias que eu nasci transexual. E com meus 14, 15 anos, eu comecei a ir para o mundo da prostituição. Com 15, 16 anos, eu já estava na rua, já estava fora de casa, já estava levando a vida em Caraguá, Baixada Santista, porque na época minha, a gente falando de 40 anos, de 35 anos atrás, hoje eu estou com 48 anos, você falar de homossexualismo 35 anos atrás, não é como hoje. Então eu saía de Guará para me prostituir em Santos, eu ia me prostituir, né, em Ubatuba, eu ia para longe e ficava meses. Então tudo nesse contexto do homossexualismo, quando você fala de transexual, o que Deus fez na minha vida era algo que nem eu acreditava, nem minha família acreditava do que Deus poderia fazer por mim. E quando eu cheguei na igreja, em Guaratinguetá, que eu entrei a primeira vez na igreja, foi muito impactante para mim, porque, na verdade, ninguém me percebeu. Ninguém me percebeu na igreja. Mas, para mim, foi impactante, porque eu fui para a igreja porque eu queria debochar, eu queria tirar sarro, eu queria mexer com alguém, com uma pessoa que estava ali na igreja. Eu queria desafiar algumas pessoas, porque, alguns anos atrás, alguns amigos meus já tinham aceitado a Cristo, que eram no prostituta, eram... Sim, compreendo. Que tinha denominações, coisa de placa, de igreja. Eu pensava que tudo crente era uma coisa só. Eu pensava assim. Um dia eu falei assim, eu vou me aprontar, vou me arrumar e vou lá na igreja, eu vou bagunçar com esses meus amigos, vou fazer eles passarem vergonha. Essa era a minha intenção. Nossa. E me aprontei, eu me arrumei um domingo, me produzi, coloquei saia, me maquiei, me fiz toda aquela coisa que vocês possam imaginar que um travesti, quando vocês veem um travesti na noite se prostituindo. E naquele domingo, eu entrei na igreja e sentei no primeiro banco. Fui direto para o primeiro banco. E fiquei sentado ali. E o culto inteiro, eu não entendia nada do que estava acontecendo. Eu vi o povo levantando, o povo indo para lá, outro para cá, para lá e para cá, aquele movimento todo. Só que, antes de terminar o culto, a mocidade, eles cantaram um hino. A mocidade, eles cantaram aquele hino da Cassiane. Imagine um lugar onde tudo é muito lindo. Eles começaram a cantar essa música. E quando eles começaram a cantar essa música, eu comecei a trazer a letra. Eu comecei a prestar atenção muito na letra. Por quê? As pessoas do mundo, eles prestam atenção muito na letra da música. O que toca nas pessoas do mundo é a letra. Não é a unção, é a letra. E eu comecei a estar atento na letra da música. E aquela letra começou a falar comigo. E eu comecei a imaginar. Eu falei, nossa, imagine eu num corpo transformado. Imagine eu andando por ruas de ouro, de cristal. E chegou num determinado momento na letra da música e falou de Abraão. Abraão, Isaac, Jacó. Eu falei, mas essas pessoas são mortas, são pessoas da igreja católica. Por que eles estão falando dessas pessoas da igreja católica? Eu conhecia, ia no catecismo, essas coisas. Eu vim de uma família que é tudo padre e freira, que eu vim de uma família constituída assim. Certo. Então eu sabia alguma coisa da Bíblia, alguma coisa, mas não o conteúdo. E ali aquela letra eu comecei a imaginar. Eu falei assim, mas como eu queria isso para mim? Como eu almejo isso para mim? E eu comecei a chorar. Comecei a chorar, chorava tanto, porque eu comecei a falar dentro de mim, será que eu poderia ter um corpo transformado? Será que eu poderia entrar nessas ruas de ouro e de cristal? Puxa vida, pastor.
eu senti que algo começava a queimar no meu pé. Começava a queimar, pegar fogo, queimar. Eu falava, mas o que está acontecendo comigo? E começou a queimar meu estômago, começou a subir para o pescoço, foi subindo aquele fogo, comecei a olhar para o meu corpo, se não estava pegando fogo, porque eu estava sentindo queimar. E de repente eu senti como que alguém jogasse uma água na minha cabeça, um balde de água na minha cabeça, e aquela água foi descendo e foi refrigerando, eu comecei a chorar mais compulsivamente, eu não conseguia parar de chorar. E me lembro que tinha uma irmã do meu lado, a irmã Malvina, que hoje ela já dorme no Senhor já. A irmã Malvina era uma das irmãs mais ancianas da igreja, a irmã Malvina. Ela olhou aquela irmã, ela olhou bem em mim assim e falou assim, está tudo bem com a senhora? Quando ela falou aquilo para mim, eu olhei nela e falei para ela assim, eu não sou uma senhora, eu sou um senhor. Ela regalou os olhos assim para mim, ficou olhando assim para mim, ela ficou impactada olhando para mim. Eu peguei minha bolsa, peguei todas as minhas coisas e saí correndo daquela igreja. Eu não sabia, não vi mais nada, eu saí correndo, fui embora. E foi a primeira vez na minha vida, pastor Kleber, que eu almejei ser um homem na vida. Foi a primeira vez. Meu Deus. Foi a primeira vez que eu almejei ser um homem de verdade. Porque até então, eu levava uma vida de mulher. Eu era tratado como mulher na minha casa. Eu tinha só namorados, eu tinha só relações com homens. E eu vivia só naquela vida do homossexualismo dos meus 6, 7 anos, desde quando eu fiz a cirurgia até os meus 24 anos, somente envolvimento com homens. Eu não sabia, eu não tinha um sentimento de homem, eu tinha um sentimento de mulher. Porque dentro desse contexto, quando eu fiz a última cirurgia em Guaratinguetá, com o médico Dr. Reinaldo, um urologista ali em Guará, certo. E a última cirurgia, ele me chamou no consultório e ele falou assim, olha, o Marcos, nós fizemos a nossa parte. A medicina fez a nossa parte. Só que dentro de você, nós não podemos mudar. Ele foi bem claro para mim, falou, nós não podemos mudar por dentro. Você sempre vai ser uma mulher por dentro. Mas por fora, nós mudamos. Então, assim, você vai ter que saber lidar com essa área da tua vida na puberdade, quando você tiver 14, 15 anos. Só que quando eu fiz 14, 15 anos, eu fui para o mundo. Eu fui para a prostituição. Eu falei para meus pais que eu não queria fazer tratamento de hormônios. Eu não queria fazer tratamento para crescer barba, para engrossar a voz. Eu não queria fazer tratamento para ajeitar o meu corpo. E que eu ia aceitar aquilo que Deus tinha me feito. Então, eu levei a minha vida àquela porta do engano. Eu peguei a porta do engano, entrei por ela e fui. Então, eu cheguei na igreja desse modo que eu cheguei na igreja. E naquele domingo, e com 24 anos, foi a primeira vez que eu me senti, que eu almejei ser diferente. E eu fui embora para casa no domingo. Eu nem terminei o culto acabar, eu saí. Entendi. Ali da mocidade foi em casa, não sei como, conseguiu o endereço, não sei, mas ela foi lá em casa. Ela falou, oi, tudo bem? Você foi na igreja ontem, tal. Eu falei, sim, apareci lá, tal. Então, você quer ir na igreja? Vai ter um avivamento hoje, até quinta-feira. Porque tem uma coisa no homossexualismo, desses transexuais, alguns, eles não são muito mal educados. Só quando são na noite na rua. Sim. Mas no dia a dia são pessoas educadas. Assim, alguns, a maioria. E para não fazer desfeita para aquela moça, eu falei para ela assim, olha, tudo bem, eu vou. Eu apareço lá. Ela falou, não, eu venho buscar você. Eita. Eu falei assim... E o irmão dela tinha um carro, acho que o irmão aí do lado vai conhecer, o Castilho. Castilho? O irmão tinha um carrinho de lanche, ele tinha um carrinho de lanche, o irmão Castilho tinha um carrinho de lanche, doguinho que vendia em Guaratinguetá. E ela foi com o irmão dela me buscar para ir pro culto, a irmã Adriana. E fui, segunda, terça, quarta, até quinta-feira, essa moça foi me evangelizando. Certo. O interessante é que ela sempre me tratou como mulher, ela jamais me tratou como homem.
Ela falava, ó, é assim, é assim. E ela começou a falar só de promessa. Ela não falou de pecado para mim. Ela só falava de promessa. Ó, Deus tem isso para você, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. Eu falei, nossa, mas da onde que essa moça tá tirando tanta coisa? Eu só sei, pastor, que a quinta-feira era o último dia do avivamento, na quinta-feira. E eu estava dando graças a Deus que ia ser o último dia, porque eu queria ir embora. E eu falei assim, eu vou escapar na quinta-feira dessa menina, eu vou sumir da igreja, não quero saber, porque de domingo até quinta-feira, a minha vida foi anulada. Entendi. Sem eu perceber, minha vida foi anulada. Nem eu tinha percebido que a minha vida tinha sido anulada de domingo até quinta-feira. Eu não percebi isso. Deus, ele fez algo que eu não tinha, nem eu estava entendendo. Certo. E na quinta-feira, pastor, eu sentei no último banco. Eu falei, eu não vou sentar no primeiro banco, não. Eu vou sentar no último banco, que é mais fácil para mim ir embora mais rápido. E eu ia produzido para a igreja, sabe? Não é que eu ia normal, não. Eu ia produzido para a igreja. Ia vestido de mulher. Vestido. E daí, no último dia, na quinta-feira, a igreja lotada. A igreja de Guaratinguetá, na Rua Visconde. E é uma igreja que não é muito pequena, uma igreja grande, mas estava lotada a igreja. Falei, meu Deus, eu vou sentar aqui. Sentei, teve o culto, o culto todo. E a irmã Adriana veio e falou para mim assim, olha, Deus, ele te conhece pelo teu nome. Não esquece disso. Deus conhece você pelo teu nome. Fala para Deus falar contigo hoje e Deus vai falar com você. Eu falei, tá bom. Eu fiquei o culto inteiro. Falei, Deus, se você me conhece, fala comigo. Se tu me conhece, fala comigo. Porque hoje é o último dia. Hoje é o último dia. A noite, o culto todo eu falei isso. No final do culto, pastor, no final do culto, o pastor da noite, o pastor Lima, do Paraná, da nossa Igreja Brasil para Cristo, e ele ministrou tudo, fez o apelo. Quando ele faz o apelo, 3 jovens aceitam Jesus na noite. Ele fez o apelo de novo e falou assim, olha, desses 3 jovens que estão aqui na frente, Deus está chamando você. O apelo nessa noite, o convite nessa noite é para você. Eu falei, ai meu Deus, acho que é comigo. Mas ele não sabe meu nome, eu vou ficar quieto aqui. E ele ficou repetindo, pastor Kleber, repetindo. E eu comecei a tremer. Eu grudei minha mão, porque lá, não sei se hoje ainda é banco de lenha, mas é aquele banco comprido de lenha, de lenha. Não sei se hoje ainda é assim. Eu segurei minha mão ali. Eu falei, daqui eu não saio, não é comigo, não é comigo. E o pastor ficou insistindo, ficou uma situação chata na igreja. Uhum. Veio o obreiro veio, se aproximou de mim e falou para mim assim, não é você que ele está falando? Eu falei, não é comigo. Não é comigo, não sou eu essa pessoa. Pastor, eu falei assim, na hora que esse obreiro sair de perto de mim, eu corro embora. Eu vou sair dessa igreja. Quando o obreiro saiu de perto, o pastor Lima falou assim, olha, eu vou entregar o microfone para o pastor da igreja. O pastor da igreja vai fazer todos os encerramentos, mas eu não volto para o Paraná enquanto você não vier aqui na frente. E a igreja ficou todo mundo olhando para lá, olhando para cá, a igreja lotada. Pastor, a hora que eu fui dar um passo para ir, o pastor fala assim, olha, Deus está te dando a última chance nessa noite. Deus está falando contigo nessa noite. Sabe aquela noite que você estava naquele hotel com fulano, com cicrano, e foi falando nome, pastor Kleber, nome de pessoa que estavam comigo naquela noite. Meu Deus. Naquela noite, o meu espírito estava chorando. O meu espírito estava gemendo pela tua alma. Mas nessa noite, eu quero que você chore na minha presença. Que você saia do seu lugar e venha andando com seus pés aqui na frente. Meu Deus. Pastor, eu falei, meu Deus, é comigo. O pastor do púlpito, ele apontou o dedo para mim e falou assim, Marcos Roberto Pereira de Almeida. Eita, saia Jesus. do seu lugar e venha aqui na frente. Pastor, eu fui tirando brinco, eu fui tirando saia, eu fui tirando salto, eu fui tirando meia. Aleluia. Olha, no dia 29 de maio de 97, eu estava entregando minha vida para Cristo. Glória. E eu
E eu louvo a Deus pela vida do pastor Manuel, que foi um pastor que me ajudou muito, sabe? Me ajudou muito. Eu louvo a Deus pela líder da mocidade, a irmã Adriana e a irmã Rose, que me ajudaram muito no início da minha caminhada, tiveram muita paciência comigo. Então, eu vim para a igreja dentro desse contexto. E quando eu cheguei na igreja, eu não tive alternativa. Sim. Tanto que eu aceitei Jesus em maio. Em agosto, tinha um batismo em agosto. Eu falei para o meu pastor, pastor Manuel, eu quero me batizar. Ele falou, Marco, mas é cedo, né? Você acabou de vir do mundo. Eu entendi a preocupação dele, sim, né? Sim. De fazer todo aquele trabalho. Eu falei para ele assim, olha, ou o senhor me batiza, ou eu vou para Macumba. Meu Deus, queima. Daí ele teve que me batizar. Eu falei, então eu vou te batizar, se você quer. E olha, e graças a Deus que ele me batizou. Eu me batizei dia 31 de agosto. 31 de agosto. Em novembro, conheci a minha esposa, que é a missionária Rita. E foi acontecendo. Foi tudo acontecendo um atrás do outro. E minha chegada na igreja foi assim, a minha chegada na igreja. Então, assim, e houve muita promessa quando eu aceitei a Cristo. E uma das promessas que hoje eu vivo, né? Que Deus usando a irmã Rose, que era uma das líderes da mocidade, ela falou assim, olha, Deus vai te dar uma esposa. Deus vai te dar uma filha. Deus vai te dar um filho. Deus vai te dar uma igreja na tua mão. Você tem um chamado para ser pastor e você vai pisar em terras estranhas. Você vai para outros países. Ei! E dentro de mim, pastor Kleber, eu falava assim, essa irmã tá louca. Como que pode? Ela tá louca. Como que eu vou ter mulher? Como que eu vou ter filho? Porque, pastor Kleber, eu não poderia ter filho. Entendi. Devido à minha cirurgia, eu era estéril. Eu sabia que eu não poderia mais engravidar uma pessoa. Mas, pastor Marcos, me explica uma coisa. Nesse processo, quando você falou que você fez a cirurgia, aos 7 anos você já fez a cirurgia? Daí a preocupação. 7 anos. Você não poderia ter filho por causa disso? Por isso, porque eu não tinha um canal. Eu não tinha um canal do esperma que todo homem tem. Certo. Eu não tinha. Então é um milagre. Você ter filho é um milagre. Sim, a minha filha é um milagre. Eu costumo sempre falar que a minha esposa, é que ela não está aqui na igreja comigo. Ela deve estar em casa assistindo, mas eu não trabalho assistindo. Tá aqui. Mas ela ficou muito triste comigo, sabe? Quando ela engravidou, quando ela ficou grávida da Esther. Ela chegou em casa e falou, olha, tô grávida. Eu fiquei olhando para ela. Eu falei, o quê? Pastor Kleber, ficou estreito para mim. Ficou estreito. Eu quase perdi meu matrimônio. O primeiro ano de matrimônio, quase que eu perco o matrimônio. Sem esposa. Eita, Jesus maravilhoso! Mas como é que foi essa história aí? Ela falou para mim assim, você duvida? Eu falei assim, não é que eu duvido. Mas não é, eu não duvido, não duvido, não. Aleluia! Rapaz, é pra abalar o inferno, pra glorificar de pé. E aí, você ficou Eu casei em 2001. Em 2002 nasce a Esther. Em 2002 nasce a Esther. Cabra baixo, sim, senhor! Aleluia! Esse é o nosso Deus. Então, assim, e aí a sua esposa ficou como assim? Tá desconfiando, não sei o quê? E você, como é que ficou? Pastora, ela ficou triste, pastora, ela ficou triste. Levou tempo para ela, sabe? Ela ficou muito triste comigo, muito triste. Mas eu sabia que eu não poderia ter filho. Eu desde quando eu fiz a cirurgia, eu sabia que eu não poderia. Tanto quando eu namorei com ela, a gente estava namorando, certo. Nós conversamos muito. Certo. Eu falei, olha, você não vai poder ser mãe. Sabe o que ela falava para mim? Ela falava, eu não creio no que você fala. Eu creio no que Deus falou para você. Porque ela escutava. Esse é crente mesmo, até o tutano, aleluia! E aí? Ela falava assim, olha, o que você fala, eu não acredito. Deus falou que vai te dar uma filha, eu vou ter uma filha. Deus falou que vai te dar um filho, eu vou ter um filho. E hoje temos a Esther e o Lucas, né? Oh, Jesus. Rapaz, esse então, assim,
hoje eu vivo dentro de uma promessa, sabe assim? É lógico, tem todos os problemas, todas as dificuldades, mas eu vivo uma promessa. O que Deus falou para mim, quando eu aceitei Jesus, pastor, aconteceu tudo. Glória Aconteceu a Deus. tudo na minha vida. Glória a Eu Deus. não posso falar assim que Deus não fala, que Deus não transforma. Eu falo que o testemunho maior é da minha esposa, porque para ela foi um desafio muito grande casar com um ex-transexual. Foi um desafio muito grande para ela. Para uma moça sempre envolvida na igreja, para ela teve que lutar com muitos obstáculos, seja na Imagina. família, como na igreja, com amigos e até mesmo comigo, né? Porque tanto eu como ela, a gente não saberia o que ia ser depois do matrimônio, né? A gente não sabia, era tudo novo, para mim também era um contexto completamente diferente, porque uma pessoa toda problemática, entendeu? Então, hoje, assim, a gente vive o que Deus falou para mim no passado, o que Deus falou para mim há mais de 15 anos atrás, Meu que Deus Deus. falou para mim. Então, a pessoa precisa acreditar naquilo que Deus fala. Se você não acredita, você não vai viver as promessas. Você vai a promessa de Deus uma, mas você precisa acreditar nas promessas. E é muito difícil você viver uma promessa. É muito difícil você ter o tempo da espera da promessa, todo esse contexto, né? Olha, Mas é bem por aí, pastor Kleber, sabe? A história é mais ou menos tudo isso aí. ô pastor Marcos, nós vamos ter que remarcar daqui a pouco. Nossa conversa aqui não vai parar hoje, não. E quando você vier no Brasil, você precisa vir aqui. Vem com a esposa aqui, a irmã Rita. A irmã Rita tem que vir aqui para a gente conhecer. E a sua família, pastor Marcos, que você está dizendo que sempre te tratou como mulher, devido Sim. àquela situação. E quando você chega em casa e fala assim, aceitei Jesus, a partir de hoje a pegada é outra. Como é que foi essa coisa aí? Como é que a família recebeu? Meu pai não aceitou, não. Meu pai não aceitou. A minha Ah, mãe ficou quase um ano sem falar comigo, a minha mãe não aceitava de jeito nenhum. poxa, mas O meu pai me colocou para a rua, falou assim, olha, eu não quero um filho crente, eu não aceito, você pode ser o que for na vida menos crente. Porque a minha família, ela vem de um contexto católico, né? Meu certo, pai estudou para ser padre, então ele teve certo. que escolher, ou ele saía do convento para casar, ou se formava padre, então ele saiu para casar. Ah, A família da parte da minha mãe são freiras. Eu tenho uma tia que é freira, eu tenho um tio que é padre, eu tenho dois primos que são da ordem franciscana, eu tenho um primo aqui no Vaticano, que é padre no Vaticano, que certo. trabalha aqui como padre. Então, a minha família não aceitou de jeito nenhum. Foi muito difícil para mim. O meu pai... Meus irmãos, eu não tinha contato com meus irmãos, por causa da minha vida que eu levava, então eu não tive contato. Certo. Hoje que eu tenho contato com meus irmãos, hoje que eu estou na Europa, que eu tenho contato com meus irmãos, mas eu nunca falei com meus irmãos. Eu nunca direcionei uma palavra para meus irmãos. Eu não sei o que, eu não sabia o que era falar com meus irmãos. A gente não tinha uma aliança, não tinha diálogo, porque era uma vida muito complicada da gente no Brasil. Meu pai era alcoólatra, a minha mãe tinha uma vida meio noturna. O meu irmão, ao cedo, já foi ser traficante, o meu irmão do meio. Eu sei. Eu fui para o homossexualismo. Então, a gente não tinha isso. Então, quando eu aceitei Jesus, cheguei em casa, contei, o meu pai se revoltou. Meu pai não aceitou de jeito nenhum. Levou tempo. Levou muito tempo para ele aceitar a minha conversão. Tanto que no meu matrimônio, a minha família não foi no meu matrimônio. No meu casamento, eles não foram. Só a minha Não mãe, foi, porque era Marcos. obrigada a ir. E amigos. A minha família, ninguém foi no meu casamento. Eles não podiam entrar. Eles falaram que na igreja de crente eles não entravam, né? Ah, Isso em 97, pensa, em 97, em 1900, estamos falando em 2001 que eu casei, né? meu irmão. Eles não foram. Então, eu tive, assim, eu tive uma barreira dentro da casa do meu pai. Hoje, não. Hoje é muito diferente, sabe? Hoje, a minha mãe citou Jesus, o meu irmão, eu tenho uma amizade com ele, o meu pai, há 3 anos atrás, ele aceitou a Cristo, mas não permaneceu, Certo. sabe, no Evangelho. Tanto que hoje ele está com problema de saúde, hoje gravíssimo. Mas, assim, hoje eles aceitam, hoje eles me respeitam hoje eles me respeitam como pastor, como homem, eles têm um respeito muito grande pela minha pessoa hoje. Meus amigos do mundo também me respeitam muito, muitos deles aceitaram a Cristo vendo a minha perseverança. Com a minha Glória. perseverança,
Lógico. Muitos deles aceitaram a Cristo pela minha perseverança, mas na família foi bem isso, sabe? Não fui aceito, não aceitaram. Eles preferiam que eu fosse homossexual do que evangélico. Rapaz, pastor Marcos É. do céu, Jesus de Nazaré, que conversa, que coisa assim, meu Deus do céu. E o ministério foi indo. Depois, pastor Manuel, trabalhei com o pastor Donizete, Sim, Aparecido do Carmo, pastor Donizete, me ajudou muito também, me ensinou muita coisa no ministério, o pastor Donizete, penso que é de Piracicaba, se não me falha a memória ele. certo. Depois pastor Wagner, Jeová Suzano, Foi, pastor Wagner também, esse aí de foi Salto. meu amigo, meu amigo. Então me ajudou muito. Meu último pastor foi o pastor Wagner. Ele me cooperou para vir para a Itália. Me ajudou muito para vir para a Itália, o pastor Wagner. É um Ele investiu muito em mim. faz E tem um carinho muito grande pela família dele. Hoje já está no Senhor, isso já não mesmo, está mais nosso meio. isso mesmo. Mas eu aprendi muito com esses 3 pastores. Foi 3 pastores que teve ferramentas diferentes na minha vida. Poxa Com os vida. 3 pastores eu aprendi algo que hoje eu uso aqui na Itália, que eu uso aqui na Europa. Rapaz, eu tô ouvindo você falar aí e fico glorificando a Deus aqui por sua vida. Que coisa fantástica aqui ouvir seu testemunho. Seu pai chegou a te colocar para fora por causa do evangelho. Foi, quando eu aceitei, assim que eu cheguei em casa e disse que era crente, assim. Ele preferia você no homossexualismo do que convertido. Sim, Ah, porque minha mãe falava que eu era a única. meu Deus do céu. Que coisa, hein? E Luta. não foi fácil, sabe, pastor Kleber? É que a gente não dá para contar toda a história, o conteúdo, mas assim, foi muito complicado. O primeiro ano da minha conversão foi muito difícil o primeiro ano, muito. Pastor Marcos, cortou Oi. um pouquinho aqui. Você falou que a sua mãe falava o quê? Cortou um pouquinho a internet. Ela falava o quê? Ela preferia uma filha do que um filho. Eu era a única filha dela, Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. entendeu? O diabo, ele. E o primeiro ano foi muito difícil para mim na igreja, porque eu tive que. Porque sempre tem um pouco de preconceito na Sim, igreja. sim. Hoje eu não sei. Hoje ele está um pouco mais liberado hoje. Mas Certo. naquela época tinha um preconceito muito grande. Então eu sofri um pouco, mas não muito, graças a Deus. Mas Certo. assim, eu tive que lutar contra isso. Eu tive que lutar contra meus amigos que se afastaram todos de mim. Entendeu? Eu tive que aprender tudo novo, aprender a viver de novo, aprender a se vestir como homem, andar como homem. Eu tive que aprender tudo isso na igreja. Eu aprendi tudo isso na igreja e orando a Deus. Tanto que, quando eu conheci a Rita, ela me conheceu ainda afeminado, quando a Rita me conheceu. Eu não era transformado 100%. A Rita é uma guerreira, porque eu não sei se outra pessoa, eu teria coragem de casar com uma lésbica, sabe? Eu não sei. Não posso dizer isso. Mas ela me conheceu, era problemático quando ela me conheceu. Eu não tinha essa voz que eu tenho hoje. Eu fiz uma viagem para Camboriú e ali em Camboriú eu tive um encontro muito forte com Deus, pastor Kleber. Eu fui 4 dias ou 3 dias em Camboriú, essas viagens missionárias que o pessoal faz, e eu fui. Disse, vamos. Me convidaram, eu peguei e fui. E ali, um homem lá, andando nas ruas de Camboriú, um rapaz, ele começou a orar por mim. Colocou a mão na minha cabeça e começou a orar, a orar, a orar, a orar. E eu eletrizei, todo elétrico no chão. Comecei a falar em língua, falar em língua, falar em língua, falar em língua, falar em língua e não parava. Quando eu voltei, eu já não tinha a mesma voz mais que eu tinha. Eu tinha perdido minha voz de mulher. Eita, Deus purinho, hein? Deus, ele mudou, ele tinha mudado a minha corda vocal, porque eu não tinha essa voz que eu tenho hoje. Às vezes, eu estou conversando com alguém, ainda dá uma pequena falha, dá para alguém perceber, dá para perceber que eu vim do homossexualismo. Sim. Mas eu não tinha essa voz que eu tinha. Essa voz eu não tinha. E eu pesava 39 quilos, pastor Kleber. Quando eu voltei de Camboriú, eu engordei 105
quilos A régua, aí em um foi. ano. Ah, Jesus de Nazaré, aí foi mesmo, hein? Rapaz, Deus operou o manto total aí, hein? Puxa vida. E todo mundo falava que eu estava doente. Eu falei, ué, se eu sou magro, eu tô doente. Eu tô gordo, eu tô doente. Eu não entendo. Esse povo é linguarudo, fofoqueiro, papagaio, língua preta que fica aí perturbando, é secretário do cão, rapaz. Esse povo é. Mas daí eu entendi o que Deus estava fazendo, pastor Kleber. Eu engordei porque eu tinha que perder todo aquele corpo Sim, afeminado que eu tinha. sim. E depois, quando eu comecei a emagrecer, eu fui perdendo aquele rebolado. Perdendo rebolado, fui perdendo aquele trijeito. E algumas coisas eu tive que me policiar. Sabe? Tem coisas na vida é que a gente tem que se policiar. Isso aí. Deus não é tudo que Deus vai fazer pra gente, tá, pastor Kleber? Eu acredito. Às vezes eu converso com alguns homossexuais, eu falo, olha, tem algumas coisas que você tem que tirar, não é Deus, não. Tem coisas que Deus não vai tirar, é você. Poxa vida. Então eu comecei a me policiar. E hoje, graças a Deus, perdi aquele rebolado, aquele modo afeminado que eu tinha, que era muito afeminado que eu tinha. E eu pude entender por que Deus fez eu engordar tanto daquela forma que ninguém acreditava, sabe? Puxa vida. Então, assim, foi algo que Deus fez na minha vida que ninguém poderia fazer por mim, sabe? Então, não tinha como eu não acreditar em Deus. Não tinha como eu falar que Deus não existe. E quando eu conheci a minha esposa, que era algo impossível, eu amar uma mulher, e eu pude ver que algum sentimento diferente estava dentro de mim por ela, eu pude ver que Deus, ele não só muda por fora, como ele muda por dentro. Aleluia! Entendeu? Glória a Deus! Então, é um Deus que ele trabalha nas duas áreas da nossa vida. Entendeu? Porque a Rita não era da minha igreja, ela não era do Brasil para Cristo, a Rita, ela era da Assembleia. Ah, então ela lá é. Era assembleana, a Rita. Então, e ela foi fazer uma visita. Ela foi fazer uma visita no Brasil para Cristo. Olha. Foi onde ela me conheceu. Meu Deus. Então, é bem essa estrada, pastor. Se o senhor tiver alguma pergunta, eu estou livre para perguntar. Pastor, eu tenho uma pergunta para você. A primeira, a gente consegue fazer uma segunda edição disso na primeira semana de janeiro? Com a Rita junto? Eu só tenho que programar o horário de trabalho nosso. Tá bom. Porque eu faço turno. Tá. Eu trabalho 3 turnos, né? Como essa semana eu faço à noite. Então eu saí 6 horas da manhã do emprego, dormi agora de manhã e posso fazer a live. Então eu tenho que estar trabalhando à noite para fazer a live. Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Depois dessa live aqui, porque já foi 1 hora. Isso aqui vai longe. Vai longe. Eu quero ver aí que se eu consigo, a gente consegue marcar eu, o senhor e a irmã Rita para a gente fazer Amém. Aqui. Vocês têm ideia de vir para o Brasil a passeio alguma coisa ou não? A gente está programando algo, mas não está nada assim. Tá bom, me avisa, hein? Fixado ainda. Me avisa. Não está nada fixado ainda. Ó, já vou deixar na agulha registrado. Sou 01. Nego falar alguma coisa, não, sei lá, o pastor Kleber lá. Já deixa armado esse trem aí pra vocês virem pra cá, pra gente bater papo, pregar aqui. Vai ser forte aqui. Pode vir. O Agostinho aqui, ó. Entendeu? Faz o melhor café da igreja. Aquele ali é o Diácono Isaías, ó. Olha, vem pra cá. Pastor Marcos, eu vou falar com o senhor depois de nós encerrarmos aqui. Quero marcar pra gente falar, porque o seu testemunho da sua esposa é Deus purinho, é manifestação da presença da glória de Deus. Eu louvo a Deus pela sua vida, pelas coisas que Deus tem feito. Amém. E vai fazer. Eu acredito nisso. E eu fico assim maravilhado, porque Deus falou, Deus fala, e Ele salva, batiza, liberta. A sua história tinha tudo para dar errado. E Deus tudo? Não tinha nada para dar certo. Deus mudou a história. Deus mudou a história. Pastor Marcos, hoje o senhor está aí na Itália, o senhor está conduzindo a igreja, óbvio que a gente sabe dessa condição de se manter e etc. E a gente vê a dificuldade disso aí. O seu testemunho de vida em relação a outros homossexuais travestis, o senhor já pregou para alguns deles, como o senhor falou, alguns foram impactados com a sua palavra, largaram essa vida, como que tem sido isso? Sim, aqui na Itália eu faço um trabalho de evangelismo com uma igreja italiana, que é um trabalho que se chama 72 horas. Certo. É um evangelismo à noite, das 10 da noite às 3 da manhã.
é resgatar os homossexuais e as prostitutas da rua. Porque a igreja italiana, eles têm uma casa-família, que é onde abriga essas pessoas, tira da rua e leva para essa casa-família, e ali faz todo um trabalho com elas para devolver para a sociedade. Hoje, na igreja de Parma, nós temos um irmão, o fratello Francisco, o irmão Francisco, que era um transexual que aceitou Jesus, e está com nós já há mais de 3, 4 anos, já congregando com nós ali em Parma, o Francisco. Depois tem outros homossexuais que aceitaram a Cristo, mas que voltaram para o Brasil. Por quê? Quando eles aceitam a Cristo dentro do projeto 72 Horas, o governo italiano dá uma escolha para eles. Ou ajuda a voltar para o Brasil, ou ajuda aqui na Itália a eles a se integrar na sociedade de novo. Então, alguns preferem voltar para o Brasil do que ficar aqui. Mas hoje nós temos sim, temos o irmão Francisco, que ficou 25 anos dentro do homossexualismo aqui na Itália. E através do meu testemunho, ele ficou curioso, ele foi na igreja para me conhecer em Parma, e ali nós trabalhamos com ele, queimamos todas as coisas, temos todo o trabalho de libertação com ele, e hoje ele está firme com o Senhor Jesus, o irmão Francisco. Poxa vida, pastor Marcos. É isso. Que coisa linda. Porque quando se fala Europa, as pessoas têm uma noção, tem um contexto muito diferente, pastor Kleber, da Europa, sabe? As pessoas às vezes ficam maravilhadas com a panorama, né, da cidade, Europa, tudo. Mas eu costumo falar assim que é uma pobreza espiritual muito grande a Europa. Certo. Não é uma pobreza de dinheiro, não é uma pobreza de rua, mas espiritual. Então, a gente fica um contexto muito delicado para você trabalhar como igreja, administrar uma igreja. É muito complicado. Imagino. Então, assim, hoje a gente trabalha assim com pouca... Para ter uma ideia, temos 20 membros ativos na igreja. 20 membros é o quê? É um grupo de crianças no Brasil. É um grupo das irmãs. E você olha para uma igreja na Itália com 20 membros, já é um desafio muito grande. É um desafio grande mesmo. Então, assim... Hoje nós estamos aqui trabalhando, fazendo o ídolo do Senhor, trabalhando com as igrejas, procurando fazer algo para o Senhor aqui nessa nação, entendeu? Mas não é fácil, não é fácil. Eu imagino. Pastor Marcos, não impossível. Eu fico assim, agradecido ao Espírito Santo. Eu conheci o pastor Manuel Matos, filho dele já pregou aqui algumas vezes, vai pregar agora, segundo sábado de janeiro, na campanha dos 12 dias. Pastor Wagner Jeová, eu conheci, viajei muito com ele para as convenções, era meu amigo. Como eu senti a morte dele e certas injustiças. Rapaz, esse pastor Donizete, eu conheci, Agostinho, ou não? Qual Donizete que é esse aí, pastor Marcos? Esse que é de Piracicaba. Eu acho que... Aparecido Donizete do Carmo, ele. Conheço, eu acho que conheci. Ele não é idoso, não, né? Não é idoso, não. É o próprio. A esposa dele chama irmã Marta, a esposa dele. Tem a Miriam, Magdiel, Mirelle. Esqueci. Ô, pastor Marcos, eu vou ter que encerrar aqui, mas não era isso que eu queria, não. Eu queria que a gente continuasse falando de Jesus aí, das coisas de Deus. A sua esposa está fazendo declarações de amor aqui para você no Facebook aqui. Eita, com a tocha, hein, varão? Ai, coisa boa de Deus, aleluia. Deus seja louvado, pastor Marcos. Olha, ela não perde o programa, ela está no trabalho, ela está ouvindo o programa. Ela manda o link para mim. Ela sempre manda o link para mim. É isso mesmo. Ô, pastor Marcos, 2 compromissos nossos aqui. Pastor Marcos e a irmã Rita, já está fechado aqui. Primeiro, de que vocês virem para o Brasil, vem ficar com a gente aqui. Primeira coisa é essa aí, quando vocês vierem para cá. Entendeu? Já sabe fazer comida italiana ou não? Sabe fazer comida italiana ou não? Sabe, ô? Aleluia, aí Deus está no negócio, aleluia. Olha, vamos marcar para vocês virem para cá. E não esquece não, hein, irmã Rita? Não esquece. E a outra coisa é o seguinte, eu vou falar com você depois do programa, vou deixar agendado, eu não sei como é que, se você tem condições de fazer a sua
programação, mas mesmo que não seja na primeira semana de janeiro, a gente vê quando vai dar certo para vocês dois estarem aqui. A live de hoje, de vez em quando, eu vi que a internet começou a dar uma oscilada aí, mas graças a Deus não caiu, entendeu? Porque isso aqui vai ficar gravado, vai subir para o YouTube daqui a um tempo, vai ficar no Instagram, e com certeza eu creio na ação do Espírito Santo. Você não tem noção. A gente tem dificuldade de fazer algumas lives aqui, mas a gente treinou, a gente está inovando hoje algumas coisas. O que nós estamos conversando está indo também para o Facebook em áudio e vídeo agora. Então você imagina o capeta, o sujo, o imundo, derrotado, o quanto esse perdido aí, ele tentou derrubar a live e não dá certo. Mas deu certo e vai salvar vidas em nome de Jesus Cristo. Amém. Creio nisso aí. Pastor Marcos, ora por nós aqui, e eu falo com você daqui uns 20 minutos. Agora são 12:05 aqui, já estourei. Que horas são aí? Aqui são agora 4:05. Jesus. Ora por nós, pastor. Ora por nós que eu vou falar com você daqui a pouco. Ore por nós agora. Amém, tranquilo. Senhor Deus e Pai, quero agradecer a Deus por esse momento, agradecer ao Pai querido por esta live, agradecer pela vida do pastor Kleber e todas as pessoas que estão ouvindo e que vão ouvir, Senhor querido, essa entrevista, Pai. Senhor, Tu és um Deus maravilhoso, um Deus de glória, um Deus que conhece o possível e o impossível. Um Deus que opera aqui na Itália e que está operando lá no Brasil também. Senhor, em nome de Jesus, Padre, Senhor, opera maravilha em favor dos Teus filhos. Quero agradecer por esta tarde. Eu quero agradecer, Senhor, pela minha família. Eu quero agradecer, Senhor, por todos que cooperaram e por todos que estão orando nesse momento, Senhor. Entre em cada casa e que pessoas, ó Pai, possam ser tocadas pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Glória a Deus. Pastorzão, muito obrigado. Amém. 12:10. Eu que agradeço. 12:10 aqui no Brasil. Muito, muito bom falar com vocês. Eu não acredito que Deus trabalha na coincidência. Deus trabalha na providência, não é? E Deus tem conexões, pastor Marcos. Deus tem conexões. Eu acredito que Deus está fazendo algo novo aí nas nossas vidas. Eu falo com você daqui a pouquinho, minha palavra de gratidão a Deus pela sua vida, pela senhora, sua esposa, pelos filhos lindos e maravilhosos que Deus te deu. E louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Obrigado, viu, querido? Amém. Obrigado. Daqui a pouco eu falo com você. Beijo no coração, juntos até a eternidade. Deus abençoe. Graças a Deus você ouviu aí o pastor Marcos. Pastor Marcos, lá da Itália. Itália para Cristo.